Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn falou aí sobre David Corenswet, Rachel Brosnahan, isso tudo na New York Comic Con. Ele também deu algumas notícias aí sobre o Supergirl. Vamos falar sobre os kryptonianos, sobretudo sobre o Superman aqui. Quero saber a opinião de vocês, porque ele deu enormes elogios pro David Corenswet, pra Rachel Brosnahan e pra toda a galera que tá trabalhando no DC Studios. Ele tá muito empolgado, você vê que ele tá falando de uma maneira muito entusiasmada. Ele deu uma entrevista aí no painel do Creature Commands falando aí sobre um pouco mais do DCU. Vamos falar sobre tudo isso porque no vídeo anterior eu falei mais do Creature Commands, falei de outras coisas, agora vamos dar uma aprofundada no que ele falou e discutir entre a gente aqui. Lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, beleza? Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, beleza? Vamos chegar ali a uns 2.000 seguidores, enfim. É o seguinte, o James Gunn, ele tava na New York Comic Con, ele foi no sábado, ele disponibilizou o trailer do Creature Commands. Os personagens parecem que estão todos muito legais, a Cersei deve brilhar bastante nessa animação. Mas ele falou brevemente do Superman, Supergirl e também ele só citou o Lanterna, não chegou a falar nada do Lanterna. Ele falou que eles estão indo muito bem com as suas produções, né? Os testes para Ruth, né? A menina que vai fazer parte da aventura aí que tem no quadrinho aí da Supergirl, começaram e ele tá gostando muito das atrizes que estão fazendo o teste, não é mesmo? Vamos ver quem é que vai entrar pro elenco aí pra ser essa atriz, porque é muito importante a Ruth ser boa atriz, porque a Millie Alcock, ela é uma boa atriz, então elas precisam ter uma química forte entre elas pra a história, sobretudo, funcionar, certo? Beleza. Ele também falou que vai ser gravado em janeiro no Reino Unido, lá nos estúdios da Warner em Livingston, provavelmente. Então Supergirl logo vai fechar o elenco, já foi escalado da Supergirl, o vilão Crane. E ele falou também sobre ser uma adaptação que vai mudar um pouco o que é o quadrinho. É óbvio, toda adaptação muda alguma coisa. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. Minha opinião sobre o quadrinho é o seguinte: dá pra você pegar exatamente o quadrinho e trazer pro cinema? Acho que não. Veja bem, quando o Tom King roteiriza aquela história, normalmente, os quadrinistas, normalmente, não são todos, né? Eles pensam que aquilo ali vai ser um quadrinho, uma graphic novel, enfim. Aquilo ali foi feito para ser uma graphic novel e ser uma história fechada da DC, certo? Provavelmente, o Tom King não pensou que isso um dia poderia virar filme, nem existiu o DC Studios. Esse quadrinho, se eu não me engano, é de 2000 e... eu não lembro se é de 2019 ou de 2020, eu realmente não lembro o ano. Mas algumas coisas do quadrinho você tem que trazer para uma linguagem cinematográfica. Então você tem que fazer essa adaptação, certo? Assim como você vê isso nos filmes do Senhor dos Anéis, assim como você vê isso nos filmes do Harry Potter e assim vai indo, beleza? Eu acredito que eles não podem perder a essência da aventura. Na minha opinião, para você adaptar bem o Woman of Tomorrow, você não pode seguir 100%, até porque é uma adaptação. Se você seguir 100%, você vai pro lado quadrinho da coisa, né? Você não pode copiar quadro a quadro, você tem que trazer, igual o James Gunn fala, a estrutura da história tá ali, os personagens eles estão ali. Eu acho que eles vão pegar essa história, ela vai ser tipo assim uns 80% fiel do que é o quadrinho, e eles vão mudar algumas coisas, algumas rotas, como elas chegarem em tal lugar, como que chegou a acontecer aquilo, acontecer isso. Tem algumas cenas muito fodas nesse quadrinho, eu espero que eles mantenham, certo? Falando do Superman, o James Gunn, ele super elogiou o David Corenswet, falando que ele é o melhor ator que ele já trabalhou em termos de drama, cômico, ação. O David Corenswet, ele não fez nada muito gigantesco ainda em Hollywood. Ele é um ator que tá começando agora a dar uma despontada. E ele fala também que as pessoas vão morrer pela Rachel Brosnahan, provavelmente morrer de amores por ela. Ela é uma atriz 100% completa, assim, ela faz qualquer coisa, na minha opinião. É que ela é aquela atriz que ela tá despontando agora, né? Então ela vai fazer esse filme. Se esse filme for um sucesso, provavelmente ela vai ter várias outras oportunidades em Hollywood para ela fazer vários outros papéis de várias outras franquias. Um filme do Superman, a pressão é semelhante a você bater um pênalti numa final de Copa do Mundo. Essa é a pressão de você fazer um filme do Homem de Aço hoje em dia, porque o Superman, ele é um personagem que ele foi muito maltratado pela Warner Bros, foi muito maltratado durante todos esses anos, desde a saída do Richard Donner. Pensa bem nisso no que eu tô falando pra vocês. Desde que o Richard Donner não assumiu mais a direção de filmes do Superman, o Superman, em termos de live action, só fez produções irrelevantes. Você tá trazendo atores aqui que você tá falando que eles são bons, então eles precisam ser bons. O David Corenswet, a atuação dele é muito mais complexa do que a da Rachel Brosnahan no filme. Por quê? Ele vai viver 2 personagens, o Clark Kent e o Superman. E
meio que ao mesmo tempo, se é que vocês me entendem, igual o Christopher Reeve fazia. Ele tem um visual pra ser o Clark, ele tem uma postura pra ser o Clark, e ele tem outra postura, outra atuação, outra voz, tudo muda. Muda a postura, a linguagem corporal, a voz muda, o sotaque do Christopher Reeve mudava. Então, tipo, é basicamente isso que ele vai fazer. A Rachel Brosnahan, ela é uma personagem. Eu espero que esse filme não só seja bom, é lógico, obviamente, mas que ele resgate a essência do Superman e mostre pra essa nova geração que o Superman é muito legal, né? Porque tem muita gente que às vezes chega em mim e fala, pô, não consigo gostar de nada do Superman. Aí eu pergunto pra pessoa, o que você assistiu? Isso. Eu falei, então, tá explicado. E aí temos aí o James Gunn puxando a responsabilidade do filme, né? Falando que seus atores são bons, falando que eles vão fazer muito sucesso, que a galera vai amar eles, enfim. Então, assim, é óbvio. É um papo do co-CEO do DC Studios. Ele não vai falar mal dos atores, ele não vai falar mal de ninguém, ele vai sempre elogiar tudo, ele vai falar que ele tá empolgado, é óbvio. Ele realmente tá empolgado, mas a gente precisa ver isso concretamente. A gente precisa ir no cinema, assistir o filme e ver se o filme vai ser bom ou não. Esse filme precisa ser bom, esse filme precisa fazer o sucesso merecido de acordo com a qualidade dele, certo? Então, pra mim, assim, o hype pra Superman, ele tá lá em cima, não tem como baixar o hype. Esse, pra vocês terem noção, é um filme que pode ser o divisor de águas da DC como franquia. Porque, eu sempre falo, ele é o filme mais importante desde o Batman Begins, né? Que resgatou o Batman dos cinemas, que tava no limbo ali depois do Joel Schumacher. Mas esse filme, acho que ele é um divisor de águas pra franquia da DC. Ele sendo bom, ele meio que... Como é que eu posso dizer? Ele meio que libera todo um potencial e todo um hype pra cultura pop, do tipo assim, olha... A DC chegou e agora eles podem fazer uma parada inacreditável. E eu já falei aqui, né, nos vídeos passados, o DCU tem a obrigação de ser melhor do que o MCU. Em todos os aspectos. Produção, direção, liberdade criativa, o próprio roteiro das produções, vilão, personagem, tudo tem que ser melhor, na minha opinião. O próprio James Gunn fala, né, que embora tudo seja conectado, não temos meio que um padrão. Ele não fala padrão, ele usa uma palavra que, tipo, basicamente esse significado, ou seja... não teremos fórmulas. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você achou do James Gunn falar tudo isso? Confia na palavra de James Gunn ou não? Eu espero que o James Gunn consiga realmente trazer a essência do azulão para essa nova geração aí de fãs da DC que tá surgindo, para todo mundo entender o tamanho desse super-herói e que o David Cornswet possa brilhar nesse filme junto com a Rachel Brosnahan. Lembrando, eles são os dois protagonistas desse filme. Não é o Lex Luthor, que o Lex Luthor é o antagonista, né? Não é a engenheira, não é a Liga da Justiça, é um filme do Superman e da Lois Lane. O James Gunn fala isso, né? Então esperamos várias coisas aí, vai ter o Krypto, vai ser legal pra caramba, acho que visualmente vai impressionar bastante. E tem algumas locações reais, né? Tem alguns lugares legais aí que o James Gunn filmou. Vamos ver o que eles estão planejando aí. E sobre o trailer... ele meio que falou assim, não vai demorar tanto, mas também não vai ser agora, algo do tipo. Ele meio que desconversou do trailer, né? Ele não sabe se ele vai lançar em dezembro, ele vai lançar em janeiro, ele realmente não sabe. Eu acho que ele precisa... se eu fosse o James Gunn, eu lançaria o trailer do Superman pegando o hype ali do Creature Commandos. O Creature Commandos tem um hype pequeno, que é uma animação, uma série animada, a DC tá em baixa, tem tudo isso... mas acho que se você lançar um trailer aí, tipo, em janeiro, dezembro, você consegue pegar o hype do Creature Commandos e falar assim, agora isso aqui é o primeiro filme do universo DC, hein, ano que vem. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você acha disso tudo que o James Gunn falou. Tamo junto, até a próxima.